Olá pessoal, bem-vindos de volta, né? Nós estamos falando sobre banco de dados, na última videoaulazinha, né, que nós falamos que é importante, depois da modelagem, é muito importante a gente ter um bom gerenciamento desses dados, né? Um bom controle, uma boa administração desses dados. Esse é o assunto principal do nosso banco de dados aí. Claro que a gente vai falar um pouquinho sobre como organizar ainda esses dados. A gente vai entrar em assuntos como view, por exemplo, que ela tem mais a ver com a organização e recuperação dos dados ainda, mas ela tem a ver também com a administração desses dados do banco, como recuperar esses dados da melhor maneira para que eles se transformem em conhecimento. Vamos continuar então falando sobre esse assunto, né, falando sobre o SGBD e principalmente agora entrando já no assunto do nosso SGBD específico que nós vamos estar trabalhando. Então, qual a ferramenta que nós vamos utilizar? Um SGBD, né, que é uma ferramenta que gerencia um banco de dados, de gerenciamento, né, e ele geralmente os mais utilizados são os SGBDR, como se diz, né, que é um sistema gerenciador de banco de dados relacional, né. O sistema gerenciador o sistema gerenciador de banco de dados relacional, eles são os mais utilizados ainda no mercado porque ele possui mecanismos, ele possui ferramentas, ele possui formas de manter a integridade de dados, né? Mesmo que a gente altere a estrutura das tabelas, ele consegue manter essa integridade de dados para nós. Isso é muito importante, é óbvio, né? Então por isso é que ele se manteve no mercado por tanto tempo, né? Os GBDs relacionais ainda são mais utilizados, mesmo passando muito tempo, mesmo já existindo bancos de dados orientados a objetos diretamente, né? E assim vai. O SGBD que nós vamos estar estudando, ele é o chamado SGBDOR, né? É mais uma sigla aí, que é o que? Sistema Gerenciador de Banco de Dados Objeto Relacional. Né? Ele tem a ver, ele faz um certo mapeamento, ele ajuda no mapeamento objeto relacional também, ou seja, transformar os objetos em relações, ou tabelas, né? E tabelas em objetos e vice-versa, né? Então, é, esse GBD é o PostgreSQL, PostgreSQL, né? O Postgres, né? É o Postgre que eles costumam dizer. Então, essa ferramenta, vamos focar o estudo nela e vamos dizer por que então que isso aconteceu. Não foi um mero acaso, né? Eu ter decidido a gente estudar essa ferramenta e não o MySQL, continuar com o MySQL. O MySQL também tem praticamente as mesmas ferramentas, né? O Postgres era um pouco mais completo, um pouco mais robusto, né? E ele, depois nós vamos falar em por que foi escolhido já, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Mas eu poderia também ter continuado. Eu fiquei até na dúvida se eu iria continuar com MySQL ou Postgres, mas eu resolvi passar para o Postgres. A gente vai comentar por que com mais detalhes aí. Então, as características principais desse banco é um SGBD objeto relacional, né, ou SGBD-OR, né, no caso da língua portuguesa, né, se fosse em inglês era DBM, DBMS, né, o SGBD seria DBMS, né, Database Management System, acho que é isso mesmo. E ele é objeto relacional, como eu já expliquei anteriormente. Outra característica importante, ser de código aberto, né? Assim como o MySQL, Maria principalmente, né? É de código aberto. Tem um alto grau de confiabilidade, né? Ele é muito confiável, tem ótimos recursos de consulta, né? Ele tem uma integridade transacional muito boa, ou seja, a transação dele é uma unidade sólida mesmo, como a gente já falou sobre transação anteriormente aí. Então, olha só, esse banco, pessoal, ele foi criado há muito tempo atrás. Bancos de dados como o Oracle e outros bancos pagos, né, que são bastante utilizados, eles pegaram muitas características do Postgres, né, do Postgre, né. Eles buscaram características dele que constam hoje em dia no banco de dados pago. Então, ou seja, ele tem muitas ferramentas, muitos recursos de bancos de dados pagos, né, caros, né, e mesmo assim ele é livre e a gente pode utilizar ele nas nossas aplicações de forma livre e gratuita, né.
ele pode ser estendido ainda, né? Ou seja, ele tem todas aquelas características e ainda pode ser estendido. Estendido de que forma? A gente pode criar nele novos tipos de dados, né? Quando a gente vai falando lá da nossa programação do banco de dados, a gente vai ver como criar novos tipos de dados. Não tem como criar ainda ali tipos, né? Já existem os tipos dele, que a gente vai falar na próxima aula, e ainda a gente pode criar novos tipos. Funções e procedimentos utilizando diferentes linguagens de programação, né? Muito interessantes aí, inclusive uma delas é Python. Por isso, né, uma das principais razões aí de ter mudado foi isso aí, né, que a gente pode utilizar Python para criar as nossas funções e procedimentos no Postgres. Isso vai facilitar, né, a curva de aprendizado, vai diminuir um pouquinho o tempo que a gente teria para aprender, né, as funções e procedimentos ali. Eu acredito que vai ser mais tranquilo, porque você já tem um certo contato, né, com a linguagem Python, como a gente está sempre tendo, né, desde o início do curso. A gente tem ainda os triggers e views, né, também. Isso aqui, outros bancos de dados também tem, MySQL tem também, né, mas o diferencial aqui no Postgres, nesse caso, é a questão da linguagem de programação que a gente pode utilizar. Às vezes, pode utilizar outras linguagens também, tem C, dá para utilizar não estou lembrando, Perl, né? Perl, Perl, né? A linguagem Perl também pode ser utilizada para programar no Postgres. Outra coisa, é fácil de usar, né? Não existe dificuldades, né? Não grandes dificuldades. Para quem já conhece outros bancos de dados, no nosso caso, que a gente já teve contato com o MySQL, a gente não vai ter grandes dificuldades para aprender o Postgres, né? Por se tratar de uma ferramenta, claro, tem ferramentas mais avançadas, né? Algumas ferramentas que a gente vai ter que aprender a utilizar, mas o básico dele, como é um banco de dados como um banco de dados relacional, ele utiliza SQL. Se ele utiliza SQL, né, o padrão é uma linguagem padrão. Claro que existem algumas diferençazinhas mínimas, mas isso aí a gente tira de letra. É só aprender uma vez ali, já dá para a gente entender facilmente. Ele é seguro, né? Tem um excelente controle de transações, né? Ele é bastante seguro. Já foi testado e aprovado, digamos assim, né? Por diferentes aplicações. Ele é muito utilizado para quem trabalha em servidores que trabalham com Python, né? Em servidores Linux que trabalham com Python também. Ele é bastante integrado ao Linux também, o Postgres, né? É poderoso, ou seja, ele trabalha com dados sofisticados, ele trabalha com JSON, né? JSON, né? Que é a parte que a gente consegue buscar dados no nosso banco de dados já em formato JSON para a gente usar nas nossas páginas HTML, fazer busca de dados aí muito mais tranquilamente, né? Trabalhando com a parte web e trabalhando também com a parte móvel, né? De aplicativos móveis aí. XML tem hierarquia, tem matrizes, ou seja, ele tem muito suporte a grande tipos de dados, né? Ou seja, tipos de dados bem sofisticados aí que a gente pode estar utilizando no Postgres. É confiável, né? Ou seja, todas as conexões são simples, né? E a gente pode gerenciar isso por utilitários do sistema operacional, né? Então a gente vai ver alguns utilitários que a gente pode utilizar e é bastante confiável também esse banco de dados, né? Ele não dá problema, né? Muito fácil, né? É rápido, né? Então ele tem uma estrutura, uma forma de indexar os dados, ou seja, de criar índices ali, que otimiza as consultas. Então com isso é possível trabalhar bem rapidamente com ele, com o menor esforço possível. Alguns limites do Postgres, né? Limites é só para título de conhecimento, né? Tamanho, por exemplo, o tamanho máximo de uma base de dados ele é limitado no PostgreSQL, né? Você pode criar uma base de dados, não existe tamanho para ela, pode ser, né, escalável, ou seja, você cria, ela pode ir crescendo, não tem tamanho limite para nossa base de dados. O tamanho máximo de uma tabela é apenas 32 terabytes. Então, se você tiver um HD de menos de 32 terabytes, você não pode criar uma tabela desse tamanho, né? Então, vocês verem que é um absurdo, né? 32 terabytes é o tamanho máximo de uma tabela. Então, é bastante espaço para uma tabela, né? Para uma tabela simples, para uma tabela só, é muito espaço.
O tamanho máximo de uma linha, ou seja, de uma tupla, né, uma linhazinha, é o que? 1.6 terabytes. Então, cada linha pode ter até 1.6 terabytes de informação. E cada campo pode ter 1 giga de tamanho. Cada campo. Desculpa, cada campozinho que eu tenho na minha linha lá, eu posso ter 1 gigabyte de tamanho nele. Então, é bastante coisa também. O tamanho máximo de linhas por tabela é ilimitado, então eu posso ter quantidade de linhas que eu quiser, né? E o máximo de colunas por tabela que eu posso ter é 250 a 1600. Claro que vai depender do tipo de dado, né? De colunas ali que eu posso ter. Então, pode ter de 250 a 1600 colunas. Então, a linguagem padrão para o banco de dados Postgres é o SQL, né? Então, aquilo que eu já falei. Como é a linguagem padrão, ela não possui grandes diferenças, né, na execução dos comandos. Então, as exceções são comandos próprios de gerenciamento de banco, por exemplo, acessar, listar os dados. Listar os dados não, acessar a estrutura da tabela, acessar uma base de dados, né? São comandos assim já próprios do SGBD, né? A maioria das vezes são esses comandos que são exceções. E criação de funções e procedimentos, os procedimentos armazenados, né? Que aí tem diferenças entre qualquer linguagem, qualquer SGBD vai ter suas diferençazinhas básicas ali na hora da criação, né, dessas funções e procedimentos. As categorias que nós temos no SQL, geralmente varia isso de autor para autor, tem alguns que, né, colocam ali outras um pouquinho menos, né? Tem uns que colocam mais e assim vai, né? Por exemplo, o DDL ali, né? Linguagem de definição de dados, vamos para usado para criar objetos no banco de dados. DML para manipular esses objetos, né? Inserir dados, listar dados, excluir, assim por diante. Né? DCL, que é a linguagem de controle de dados, que é aquela que eu comentei sobre com vocês, que é a criação de usuários, né? Permissões e assim por diante. E DTL, que é a linguagem de transação de dados, que nós vamos mexer com aquela parte então de ter um início de uma transação, pode ter várias subtransações, digamos assim, ali dentro, e no final de tudo finalizar essa transação com commit. E aí dessa forma eu finalizo. Se não houver um commit, tem que haver um rollback, né? Tem que desfazer. Então vou deixar mais detalhes aí, para vocês não cansarem muito da minha voz. Eu vou deixar um videozinho que está falando exatamente sobre essas categorias mais detalhadamente, um pouquinho mais detalhado, né? Que é um videozinho curto também, né? Não quis colocar um vídeo muito longo para vocês assistirem. Então assista esse videozinho curto lá sobre essas categorias, né? E aí vocês vão entender ainda um pouquinho mais. E se quiserem pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, com o Postgres, vocês podem estar à vontade, né? E nas próximas aulas nós vamos estar estudando então sobre os tipos de dados do Postgres, né? Dar uma revisãozinha rápida sobre isso. A gente não vai ficar muito tempo, falando sobre isso, porque como eu disse para vocês, nosso tempo é muito escasso, né? É muita coisa para a gente ver em pouco tempo. Essa nossa disciplina é bem grande aí. E fazer uma revisão rápida sobre os comandos Postgres ali, uma revisãozinha rápida para a gente já entrar então nos assuntos de criação de views, né? Criação de nossos procedimentos, funções, e depois trabalhar um pouquinho sobre essa questão de comandos de manipulação de usuários aí, ok? Então, até a próxima aula aí, né? Nós vamos trabalhar com isso e por enquanto é só, né? Fiquem atentos, né? E estudem mesmo, né? Tirem seu tempo aí, aproveitem seu tempo para que vocês não se percam nos assuntos, né? E nem deixem dúvidas para depois também, ok? Boa aula, bom restante de aula para vocês.